capítulo 4, nós vamos ler a palavra de Deus. Lucas capítulo 4, eu quero ler um texto aqui com você. Lucas 4, nós vamos ler a partir do versículo 38. Lucas 4, 38. Amém? Lucas 4, verso 38. Amém? Diz assim: saindo Jesus da sinagoga, entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava doente, com muita febre. E pediram a Jesus que fizesse alguma coisa em favor dela. Inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. Imediatamente ela se levantou e os servia. Só até aí. Feche os seus olhos. Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra. Senhor, nós sabemos que esta é a tua palavra. Ó Deus amado, a tua palavra tem poder, ó Pai amado, para curar, para transformar. A tua palavra, Senhor, tem poder, ó Pai amado, para trazer paz nos nossos corações, tem poder para nos direcionar, para nos levar avante. A tua palavra é poderosa, e nós te pedimos aqui nessa noite, fala conosco, ministra a tua palavra no nosso coração, trabalha em nós, Senhor. O nosso coração, ó Pai amado, é errante, é duro. O nosso coração precisa da tua palavra. Se ficamos distantes do Senhor, longe, ó Pai amado, sem ouvir a tua palavra, a nossa fé se esvai, a nossa vida, Senhor, seca. Pai, nós precisamos do Senhor. Fala conosco, aviva a nossa alma. Nós queremos beber da tua água, nós queremos comer do teu pão. Sacia a nossa fome, sacia a nossa sede, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir a palavra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, esse texto aqui é um texto que Jesus cura a sogra de Pedro. Eles chegam na casa de Pedro, chega lá, a sogra está com muita febre. E aí, o texto fala que eles falam com Jesus: Jesus, faz alguma coisa pela sogra de Pedro, cura ela. Senhor, faz alguma coisa por ela. E a Bíblia diz que Jesus repreende a febre e manda ela sair. E imediatamente aquela mulher é livre da febre, e a Bíblia diz que ela se levanta ali na mesma hora e já começa a servir a todos que estavam ali naquele lugar. Bom, febre é um negócio que nós estamos ficando craque, né, irmãos? Pelo amor de Deus, todo dia tem alguém com febre. Febre é um negócio que está para todo lado. Vocês acreditam que hoje o Daniel estava com febre lá em casa? Falei, meu Deus, eu vou falar de febre de noite, o menino dá febre. E eu saí lá de casa, ele estava ainda com febre. Nós estamos passando um momento aí de um surto de febre e infecções e tudo, então está fresco na nossa mente. A Bíblia diz que a sogra de Pedro estava com muita febre. E a febre, irmãos, ela é algo assim muito ruim de ter, não é? Lá na hora que o Daniel estava lá, ele falou assim: nó, detesto passar mal, pai. Ai, esse negócio de febre, isso é ruim demais, lá debaixo da coberta, assim. Mas a febre é um trem terrível mesmo, é ruim. E quando a gente está com febre, né, não sei se você já deu aquela febre alta, ficou debaixo da coberta, e aí, daí a pouco você começa a suar, já reparou? E você começa a suar, e tem hora que mesmo você suando, você ainda está com frio. O suor, a coberta fica até molhada, e você ainda está sentindo frio. A febre é terrível. A sogra de Pedro estava assim. Era um negócio terrível. A Bíblia diz que era uma febre alta que ela estava. E ela, ali naquele momento terrível, chega Jesus
na casa dela. Vão aproveitar, é lógico, né? Vão aproveitar e vão curar essa mulher. Agora, uma coisa engraçada da febre, irmãos, é que a febre, ela não é em si uma doença, né? A febre, ela é só um sintoma de que você está doente. Então, toda vez que você está com febre, o que precisa ser sarado em você não é exatamente a febre. A febre é só um sinal do seu corpo que está pitando assim, falando, tem alguma coisa errada com você, viu? Você não está bem não, dá uma olhada aí. Pode ser uma infecção, pode ser algo no seu dente que está infeccionado, pode ser a garganta que está infeccionada, pode ser o braço que você caiu e machucou lá no futebol, e você nem está percebendo, mas ele está infeccionado e vai te dar febre. Então, qualquer infecção que você tiver vai te dar febre, porque o corpo vai estar sinalizando para você que algo está errado com você, tipo um sinal vermelho que está piscando assim para você, tem alguma coisa errada com você, dá uma olhada nisso aí. Então, a febre é só algo para te falar que tem alguma coisa errada. E tinha alguma coisa errada com a sogra de Pedro, não é? E Jesus mandou não só a febre embora, mas Jesus mandou aquilo que estava errado com aquela mulher, aquela enfermidade que estava nela, que saiu, irmãos. Jesus, quando ele mandou a febre embora, na verdade o que estava saindo dela era a enfermidade, era a infecção, era aquilo que estava trazendo transtorno para ela, talvez algo que estava até doendo, algo que estava trazendo para ela ali, algo assim de tempos que ela já estava sentindo, mas agora havia infeccionado. O caso dela era um caso grave, você concorda comigo? Febre não é qualquer coisinha. Febre é o seguinte, se você deu febre ali hoje, deu amanhã, e aí depois da manhã a febre não foi embora, você tem que procurar ir no médico, você tem que procurar fazer o exame, dar uma olhada para saber de onde está vindo aquele problema. Será que eu tenho? O que está acontecendo? Está acontecendo alguma coisa? Eu preciso observar e ver o que está acontecendo. Então, o milagre de Jesus, ele foi muito mais profundo do que a gente pensa. Jesus foi lá no problema e tirou o problema. Ele tirou aquela infecção. Ele curou aquela mulher. Em Efésios, capítulo 3, versículo 20, diz assim: Jesus pode fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Jesus, quando você está pensando que ele está te curando ali de uma coisa, ele pode estar indo muito mais profundamente para te curar. Muitas vezes você está sentindo alguma coisa, você está triste. Jesus, para ele tirar aquela tristeza de você, ele precisa te curar muito mais profundamente do que você pensa. Talvez um trauma que ficou lá no passado, talvez alguma coisa antiga em você que está doendo, e você está triste, você nem sabe ainda por quê, o que está acontecendo. Mas Jesus vai lá e trabalha lá no fundo, aonde você está precisando que ele trabalhe. Então, na verdade, se a gente for pensar, Jesus curou essa mulher profundamente, sim ou não? Profundamente, ele foi no profundo para curar ela ali, e foi uma coisa rápida. Agora, uma coisa muito interessante, não sei se você sabia, mas um dos discípulos de Jesus era médico. Você sabia disso? Lucas era médico. E ele, irmãos, não chamaram Lucas, né? O engraçado é que chamou Jesus. Jesus era médico? Por um lado, não, mas a Bíblia fala que ele era o médico dos médicos. Mas a profissão de Jesus era o quê? Um carpinteiro. Um carpinteiro. O que um carpinteiro faz? Você sabe? Móveis. Capina. Carpinteiro, capina.
Irmãos, um carpinteiro, a gente pensa assim, o carpinteiro, o negócio dele é fazer móveis, né? Mas tem um outro nome do cara que faz móveis, eu esqueci o nome. O marceneiro, né? Isso. O carpinteiro mesmo, irmãos, ele não trabalha fazendo móveis. O carpinteiro, ele trabalha na estrutura. Ele faz estruturas numa construção civil. Então, tudo aquilo que é de madeira, numa estrutura, o carpinteiro vai trabalhar. Isso nos mostra que Jesus é o carpinteiro. Ele trabalha na nossa estrutura. Quando Jesus precisa curar, irmãos, ele não é o médico, ele é o médico dos médicos. E o médico dos médicos, ele não trabalha superficialmente, ele vai na estrutura, ele vai lá no profundo, ele vai lá na onde precisa mexer, ele vai no centro. Então, ali foi algo sensacional o que Jesus fez. Mas o que eu quero falar com você aqui nessa noite, através dessa palavra que Jesus curou a sogra de Pedro, é sobre algo que muitas vezes nós podemos estar vivendo na nossa vida e a gente nem sabe. A febre, eu disse para você que ela é o quê? Ela é a doença? Não, ela é só um sinal. E eu queria falar nessa noite sobre uma febre que muita gente está passando. E essa febre não é uma febre física. Não é uma febre que você põe o termômetro e ele vai subir e você vai ver que está com febre. Mas é uma febre espiritual. E eu quero falar dessa febre aqui nessa noite. Uma febre espiritual. O que é essa febre espiritual? Como que nós podemos compreender essa febre espiritual? A primeira coisa que a gente percebe, irmãos, quando a gente está com febre física, então eu vou fazer uma analogia aqui. Febre espiritual com febre física, para a gente compreender. Amém? Por exemplo, quando a gente está com febre, qual que é uma das primeiras coisas que acontece para a gente? A gente perde o apetite. Já reparou? A gente não tem vontade de comer. A gente fica sem fome. Você dá mais fome ainda, Alex? A gente costuma ficar sem fome, ou a gente perde o apetite e a gente quer comer coisas gostosas. Já reparou? Só assim que a gente come. É uma gelatina, né? É uma fruta. Ah, eu quero uma fruta. Se te oferecer lá um arroz, um feijão, um ovo, você já olha e fala, não estou com fome, não estou querendo comer. O apetite da gente vai embora, irmãos, e a gente fica sem fome. E uma das primeiras coisas que a gente precisa perceber, quando a gente está com febre espiritual, a gente perde a fome por Deus. A Bíblia diz que nós viveríamos não só do pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, a palavra, ela é para nós o alimento. Amém? Quando nós estamos com febre espiritual, a primeira coisa que a gente perde é o interesse pela palavra de Deus. Nós não queremos mais ouvir. Nós ficamos, não. Ou a gente começa a selecionar. Não é tudo que a gente vai ouvir, está entendendo? A gente não quer ouvir a palavra toda, a gente quer algumas coisas só. Só aquilo que massageia o nosso ego. Ou então só aquilo que a gente concorda. Se a gente discorda, a gente abre mão. Não, isso aí eu não quero nem ouvir, não quero saber, não quero. A gente começa a fazer acepção da palavra de Deus. Uma coisa a gente quer, outra coisa a gente não quer. Isso é sintoma de febre espiritual. Isso é sintoma, irmãos, que nós não estamos legal, estamos precisando fazer um check-up e olhar onde está a infecção. Lembra que a febre é só o sintoma, mas existe o porquê daquele sintoma. Existe o porquê que a gente está dessa forma. E a gente perde a fome. A pessoa não quer se alimentar. A pessoa ela já começa a selecionar, ela já fica querendo outro tipo de coisa para comer, ela não quer orar, ela não quer jejuar, ela não quer ler Bíblia, ela não quer
ir nos cultos, né? Já começa a selecionar qual culto que vai. Não, nesse culto aí eu não vou, naquele lá desse jeito aí eu não quero. E a pessoa começa a selecionar aquilo que vai ingerir, que vai comer. Agora, quando a pessoa não está com febre espiritual, ela come de tudo, não é? Ela quer tudo, quer comer de tudo. Assim é também a gente com o Senhor, com as coisas de Deus. O problema é que uma pessoa que começa a evitar a comida, ela começa a ficar o quê? Fraca, não é? Mais fraca do que já estava. E aí vira uma bola de neve, porque ela não tem fome, e aí ela não alimenta. Ela já está com a infecção, o corpo enfraquece mais. E aí ela vai perdendo saúde, vai ficando com fome, chega um ponto que é perigoso até a pessoa morrer. Sabia disso? Tem um negócio que chama inanição. Já viu falar disso? Inanição é uma pessoa que morre por causa da fome. Ela fica com tanta fome, mas não percebe, muitas vezes não percebe que está, e vai a óbito. Morre por falta de alimentação, né? Morre com fome. E a pessoa, ela fica com tanta fome, irmãos, mas tanta fome. Essa fome passa de um estágio tão grande que ela não consegue depois mais se alimentar. Não sei se você já viu, quando a pessoa vai ficando com tanta fome, depois ela não consegue alimentar mais, né? Teve um cachorrinho meu lá, que me fez uma raiva uma vez, que ele ficou uma semana doente, sabe? No terceiro dia que ele estava sem comer, aí eu levei ele na veterinária, para saber o que estava acontecendo com o cachorro. Chega lá, a veterinária fala: olha, ele vai ter que ficar internado. Falou: o quê? Internar cachorro? Tem isso agora? Tem. E vai ter que ficar internado, vai ter que ficar no soro, e não sei o quê, e tal. Eu falei: meu Deus do céu. Falei: mas e aí? Aí ela falou assim: é 100 e cacetada lá por dia que ele ficasse lá internado. Fora os remédios que ia ter que pagar, e não sei o quê, pelas contas lá. Ela falou: vai ter que ficar aqui no mínimo uns 3 dias, a gente vai cuidar dele para você, e fora os remédios, aí depende do que ele vai precisar. Aí só depois que eu sei que nas minhas contas eu ia gastar mais de R$1.000 com o cachorro. Aí eu falei assim: e se eu não levo ele para casa? Eu falei: você vai ter que cuidar dele. Aí o que a gente ia fazer aqui, você vai ter que fazer lá. Ele falou: vou levar ele para casa, eu mesmo vou fazer. Peguei a tarefa, irmãos, tarefa terrível. Quem disse que o cachorro comia? Eu tinha que ficar fazendo soro para o cachorro. Eu fiquei uma semana fazendo isso. Fazia soro para o cachorro, enfiava na boca dele, ele não abria a boca, eu enfiava assim, abria a boca dele, julgava assim, e ele não engolia, eu enfiava, abria a garganta dele, enfiava comida, enfiava o soro para ver se descia um pouquinho, mas parece que a garganta dele fechou, sabe? Fechou, e eu dando os remédios, tudo desse jeito. Ainda assim eu gastei quase R$400 com o cachorro, fazendo isso. Com os remédios, com tudo que eu tinha que comprar, e a consulta lá ainda na veterinária, que tinha que pagar também. Mas o que aconteceu com ele? Eu fui dando ele, e só que parecia que a garganta dele estava fechada. A veterinária falou assim: não, é isso mesmo, tem um tempão que ele não alimenta. Se você não enfiar comida aí na garganta dele, à força, ele vai morrer. Ele não vai comer. É isso que a gente ia fazer aqui. Eu falei: meu Deus do céu. Fiz, irmãos. E o cachorro melhorou. Com uma semana, ele começou a comer. Aí o dia que ele me deu uma mordida, na hora que eu fui colocar o negócio na boca dele, falei: esse cachorro já tá bom. Já me mordeu, é porque tá bom. Aí soltei ele para lá e não mexi com ele mais não. E ele melhorou. Mas por que eu estou falando isso, irmãos? Porque chega um momento que, se a gente deixar uma pessoa, ela também não vai conseguir ingerir mais o alimento. E a gente vai ter que levar ela às pressas para o hospital, para ela ficar lá no soro, internada,
E eles fazendo de tudo lá para que essa pessoa volte a alimentar novamente. Então, uma pessoa no mundo espiritual é praticamente isso que acontece. A pessoa para de comer, de se alimentar da palavra de Deus, ela para de se encher de Deus, de comer o pão da vida, de comer aquilo que Deus dá, e ela vai perdendo apetite, perdendo apetite, perdendo apetite. Chega uma hora que ela não quer mais, irmãos. Ela não quer mais. E essa pessoa, quando chega a esse estágio, ela já está pronto para morrer. A ponto de morrer espiritualmente, de não querer mais nada com Deus. Nada. Ela se aparta de Deus de uma forma terrível. A gente vê que o salmista, olha o que o salmista, ele fala no Salmo 42. Salmo 42, no versículo 1 e 2, diz assim: Salmos 42. Diz assim: como o servo anseia pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Olha como que é uma pessoa saudável. Isso aqui é uma pessoa saudável. É uma pessoa que está querendo, sabe, irmãos, que está querendo um relacionamento com Deus, que está bem espiritualmente. Essa pessoa, ela anseia pelas águas, ela anseia pelo alimento que Deus dá. Ela fica ansiosa. Olha como que ele termina aqui no versículo 2: quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Ele anseia por esse momento. A pessoa, quando ela está saudável, ela anseia em estar na presença de Deus. Ela fica: quando que eu estarei com Deus? Quando que vai ser a próxima vez? Quando que eu estarei com o Senhor novamente? Isso é uma pessoa que está saudável e tem vontade, tem apetite. É uma pessoa que está pronta para se alimentar do Senhor. O problema é que as pessoas, sabe o que acontece? O que vai enfraquecendo a pessoa a ponto, às vezes, dela pegar uma infecção e acontecer alguma coisa espiritualmente? Por exemplo, os nutricionistas, geralmente a maioria deles vai falar que é para a gente se alimentar de quanto em quanto tempo? 3 em 3 horas, não é? Os nutricionistas falam isso. Se alimente de 3 em 3 horas. Eu já vi alguns falando assim: não, você pode se alimentar 3 vezes ao dia. Tá bom, 3 vezes por dia, tá bom. Café da manhã, almoço e janta. Ou um café reforçado à tarde. Tá ótimo, beleza. Então, a palavra de Deus é a mesma coisa, irmãos. O alimento espiritual é a mesma coisa. Nós não podemos... Já parou para pensar se você se alimentasse só no domingo à noite? Não, a partir de agora você vai só jantar domingo à noite, o resto da semana você fica sem comer. Aí no outro domingo você come de novo. Sabe que a gente faz isso com o nosso espírito? A nossa vida espiritual às vezes é assim, e a gente vive de cultos de domingo. A gente só come no domingo, só alimenta espiritualmente no domingo. Chega em casa, a gente não abre uma Bíblia para ler, a gente não para um tempo para orar, a gente não para um tempo para estar com Deus, para dedicar a vida ao Senhor, para se alimentar de Deus. E aí, o que vai acontecendo com a gente se a gente só se alimenta uma vez lá por semana? A gente vai ficar mais suscetível a doenças, a enfermidades. Nós estaremos fracos e podemos a qualquer momento pegar uma infecção, pegar uma doença, alguma coisa. Espiritualmente a mesma coisa. A mesma coisa. Se alimenta só domingo à noite, só no domingo e na quarta-feira. Os outros dias não precisa. Será, irmãos, que nós podemos fazer isso no mundo espiritual? Nós precisamos ter uma alimentação
Todos os dias, irmãos. A Bíblia diz que Daniel, por exemplo, ele parava 3 vezes por dia para ter a sua comunhão com Deus. Ele parava para orar 3 vezes todo dia. Olha que legal. Olha a alimentação de Daniel. Ele alimentava de manhã, no meio do dia e à tarde. 3 vezes ao dia. Era a alimentação. A gente, quando vê o Senhor Jesus, na vida espiritual de Jesus, ele estava sempre, você vai ver ele sempre ali, com a palavra de Deus, falando da palavra, sempre em oração, sempre em jejum, a vida espiritual em dia. Uma pergunta para nós, a nossa alimentação física, ela é contínua, sim ou não? A gente não almoça um dia, no outro dia fala, hoje acho que não precisa de comer não. Não, ela é contínua. Todos os dias a gente almoça, né? Toma um café, a gente janta. É bom demais, né, irmãos? Ô, glória! Daqui a pouco nós vamos jantar, chegar em casa, não é? Quando a gente sabe que vai ter um churrasco, a gente fica até na ansiedade. Nossa, que hora que vai ser o churrasco? Como é que vai ser? Deveria-se ser assim na vida espiritual. Sabe, deveria-se ser desta forma, como o salmista está falando aqui, como ele estava dizendo aqui. Deveria ser assim com a gente. Daqui a pouco eu estarei glorificando a Deus, adorando ao Senhor. Daqui a pouco é o meu momento de ler a palavra. Daqui a pouco é o meu momento de orar. Daqui a pouco é o meu momento que eu vou estar com Deus. Mas, às vezes, a gente, com a palavra de Deus, a gente não faz dela algo contínuo. A gente faz pausas, e muitas vezes pausas longas. Se a gente não vir na igreja, a Bíblia a gente nem pega. Se a gente não vir na igreja, a gente nem ouve palavra. A gente não ouve um louvor em casa. A gente não faz nada para alimentar o nosso espírito. Então nós precisamos ficar atentos. Então, estou falando dos sintomas da febre espiritual. Primeiro sintoma da febre espiritual que eu falei é a falta de apetite. Repita comigo. Falta de apetite. Agora uma pergunta. Como que está o seu apetite espiritual? Como que está o seu apetite espiritual? Segunda coisa. Febre. O que a febre faz também? A febre nos faz sentir muito frio, não é? Pode estar fazendo um calor terrível, irmãos. Você pode olhar lá para o termômetro, lá, 38 graus. Hein? Todo mundo suando. O negócio feio, mas você está com febre. Você fica sentindo frio. Você está lá debaixo do cobertor, tremendo assim, ó. Ai, nossa, que frio que é esse? Que frio que é esse? É o que a febre faz. Então, esse segundo sintoma que eu quero falar. Sintoma do frio, um frio em meio ao calor. Como que isso pode acontecer espiritualmente? Por exemplo, um culto desse aqui que nós estamos. Um culto. Às vezes a pessoa participa de um culto, irmãos, o fogo de Deus. Deus está falando, Deus está tocando, Deus está trabalhando. O fogo, o calor de Deus está naquele lugar. Mas a pessoa está fria. A pessoa está gelada. O frio tomou a pessoa. E qual que é o sintoma disso, para saber uma pessoa fria? É fácil, irmãos. Uma pessoa fria é aquela pessoa, por exemplo, que ela vai reclamar de tudo no culto. Tudo para ela no culto não estava prestando. Não, o louvor estava alto demais. Não aguento. Não. Fiquei até lá fora. Fui lá para o outro lado da rua. Fiquei lá esperando o louvor acabar para eu entrar. Não sei o quê. Então um monte de coisa. A pessoa, isso é sintoma de febre, reclamação. Em 1 Coríntios capítulo 10, deixa eu ver se é o 10. 1 Coríntios 10, olha o que o apóstolo Paulo escreve no verso 10. 1 Coríntios 10, 10. Diz assim: e não murmureis, ou seja, não reclamem, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo anjo destruidor. Todas essas coisas lhes aconteceram como exemplos e foram escritas para aviso nosso,
para quem já são chegados os fins dos séculos. Se tem uma coisa que acontece com uma pessoa que reclama, irmãos, é ela ir se desligando do rebanho, se afastando do rebanho. Lá o povo de Israel, lembra o que acontecia no deserto? Eles danavam a murmurar, e tal, e não sei o que, isso aqui está ruim. Gente, a presença de Deus lá, o fogo de Deus no meio do povo, aquecendo eles no momento de frio, a presença de Deus. A Bíblia diz que eles apresentavam oferta assim, e descia uma língua como de fogo assim do céu, e lambia a oferta que estava sobre o altar, e eles vendo aquele negócio. Aí acontecia qualquer coisinha no meio do povo, não sei o que, nós podíamos ter ficado lá mesmo, onde nós estávamos, gente. Não, o milagre acontecendo, o povo vendo os milagres de Deus, o maná descendo, daí a pouco, só cai maná, estou enjoado de maná, não estou aguentando mais esse maná. Isso é febre espiritual, irmãos, isso é febre, sabe? A pessoa está fria em um meio a um calor muito grande. Então, a gente precisa ficar atento a isso na vida do nosso irmão? Não, na nossa vida. Nós precisamos olhar para nós. Será que nós não estamos assim? Será que eu não estou assim? E eu preciso olhar para mim, por quê? Porque para o irmão, talvez eu não possa fazer nada. Não tem jeito, irmãos, não tem jeito. Agora, para mim eu posso ficar atento, eu posso ficar atento comigo mesmo. Uma outra coisa também é da febre espiritual, né? Uma pessoa que está fria espiritualmente tem dificuldade de obedecer. Já reparou? Dificuldade, às vezes o diácono chega assim, ô meu filho, não pode fazer isso aí não, você está sentado numa mesa aqui, não pode. Aí a pessoa já fica com raiva, já fecha a cara, não volta nessa igreja mais, aquele diácono não sei o que e tal, e já fica com raiva, e já não quer mais nada. Febre espiritual, irmãos, dificuldade de obedecer, sabe, de compreender, dificuldade. E também um outro sintoma aqui é culpar aos outros o problema que está em si. Ao invés de observar aquilo que está nele, ele gosta de culpar os outros. Nós precisamos compreender, irmãos, que quando nós estamos frios, a culpa não é do fulano, não é do ciclano, não é do beltrano, a culpa é da gente mesmo. E ainda que a culpa for de alguém, quem pode restaurar isso em nós é só a gente mesmo. Não adianta eu falar, mas eu estou assim por causa do fulano, eu estou assim por causa do ciclano, é por causa daquilo lá. Não interessa. O único que pode resolver isso sou eu mesmo e Jesus. Jesus pode chegar, irmãos, e repreender essa febre espiritual na minha vida, mandar ela embora em nome de Jesus. E aí sim você vê que a sogra de Pedro, assim que a febre deixou ela levantou e serviu aquele povo. Você compreende? No mundo espiritual é a mesma coisa. Quando essa febre espiritual vai embora da nossa vida, dá uma vontade de servir a Deus, de fazer alguma coisa para Deus. Não, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer algo para Deus, eu preciso me encaixar, eu preciso fazer alguma coisa para o Senhor. Sinal que a febre foi embora. Sinal que está sentindo o fogo de Deus de novo, está sentindo o calor de Deus novamente. E quem sente calor, você já reparou que quem sente calor, irmãos, não aguenta ficar quieto no lugar que está? E frio, o que a gente quer fazer? Ficar quietinho, não é? Não me manda fazer nada, não, deixa eu quieto aqui, não quero fazer nada, deixa eu quietinho, está fazendo frio demais. Para levantar para a gente trabalhar de manhã na época de frio, meu Deus, é terrível, a gente não quer, a gente quer ficar quieto. Agora na época de calor não, já reparou que a gente quer sair, a gente não quer ficar dentro de casa, tá aqui calorão, você quer ir para a rua, agora tá com febre, para onde você vai? Debaixo da coberta,
deitar e ficar lá, ó, tremendo. Repara isso, irmãos, a pessoa com febre espiritual é a mesma coisa. Ela vai querer ficar quieta. Ela vai sair dos ministérios, tudo que ela faz. Ela vai chegar e vai entregar. Ó, eu não quero mais esse ministério, não quero fazer isso mais, não quero fazer e tal. Vai entregar os ministérios. Febre espiritual. Amém? E por último, a terceira coisa que eu quero falar, quero ler o Salmo 42. Salmo 42, versículo 11. Salmo 42, 11. Diz assim, olha: por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, meu Salvador e Deus meu. Uma das coisas que o salmista está dizendo aqui é o desânimo. O salmista estava se sentindo para baixo, desanimado. O que ele estava falando ali? Por que você está abatida, minha alma? Por que você está desanimada desse jeito? Por que você não quer fazer nada? Por que você está aí parado? O que está acontecendo? Era o questionamento do salmista, irmãos. O salmista, o terceiro coisa que eu quero falar da febre física, que nos dá um desânimo. Quando você está com febre, é um desânimo. Você fica desanimado. Você fica ali, ó, doido para ficar só quieto, só quer ficar deitado, você não quer fazer nada. Não, lavar vasilha, você é doido, não aguento não. Não, uma tarefa simples, lavar uma vasilha, não, de jeito nenhum, não aguento nem levantar daqui. Fica desanimado, a perna parece que está pesando 50 quilos cada uma. Não aguenta nem andar, né? A gente quer ficar só deitado, só parado. Isso também, irmãos, febre espiritual, a mesma coisa. A gente fica desanimado, bate aquele desânimo. A gente só quer ficar no nosso cantinho, né? A gente não quer saber de nada, a gente não quer fazer nada na igreja, nada. A pessoa só quer ficar na dela. Fala que vai ter uma coisa, não, por favor, deixa eu quieto, não quero fazer nada. Esse desânimo que vem com a febre espiritual, irmãos, ele vem para nos derrubar, para nos jogar no chão. Você vê que uma pessoa que está com febre, ela já se entregou ali, ó, na cama, ela entregou, ela não aguenta mais, ela se joga mesmo. A febre espiritual é a mesma coisa. Se a pessoa não cuidar, não observar, e o que pode sarar essa febre espiritual é Jesus, o mesmo que sarou a sogra de Pedro, que curou ela. E se a gente está desanimado, olha para você ver, se você está desanimado espiritualmente, isso significa que a sua fé, ela vai minguar, sua fé vai diminuir, vai lá para baixo. Uma pessoa que está com febre espiritual, ela vai ter uma fé reduzida, pequenininha. Ela não vai ter vontade, ela não vai acreditar que ela pode sair daquele lugar que ela está. Ela não vai conseguir acreditar que ela pode vencer. Ela vai ficar desanimada. Não, fulano, vamos fazer isso. Vamos para o monte, vamos orar. Já orei. Não estou afim de orar. Não, vai ter uma consagração domingo e tal, vai ser uma benção. Consagração. De novo. Não. Domingo eu quero ficar mais tarde, quero dormir, quero ficar tranquilo, não estou querendo mexer com isso não. Desânimo, irmãos, desânimo. A pessoa vai desanimar de ir no culto, vai desanimar de fazer as coisas para Deus, ela vai ficar desanimada. E o problema de uma pessoa desanimada, sabe o que é? Eu não sei, você já ficou perto de uma pessoa desanimada?
Já ficou perto de uma pessoa desanimada? Uma pessoa desanimada, ela vai desanimar aqueles que estão perto dela. Ela vai começar a desanimar todo mundo que está próximo. Ah, não, gente, não vamos fazer isso não. Porque ela está desanimada. Ela está sem fé. Ela está sem acreditar que vai dar certo. Então, a tendência é ela ficar quieta, ficar na dela e tentar convencer os outros também sobre isso. E a pessoa está desanimada, ela vai falar, isso não vai dar certo. Ela vai desanimar quem está próximo dela. Então, o que nós precisamos compreender? As nossas palavras são palavras de desânimo? Quando a gente fala, irmãos, a gente fala para edificar a pessoa que está do nosso lado. Teve uma vez que um pastor pregou aqui no Paraíso das Piabas, há muito tempo, nós estávamos lá na Irmã Marinês. Eu lembro até hoje da mensagem que ele trouxe. E o tema da mensagem dele era assim, a verdade tem que ser dita com amor. A verdade tem que ser dita com amor. Porque muitas vezes as pessoas querem falar até a verdade, porém elas falam sem amor. E porque fala sem amor, a pessoa não consegue receber a mensagem. Porque falta de amor. Então, às vezes, a gente está até com a mensagem correta, com a palavra certa, sabe? Mas a pessoa que está desanimada, mesmo ela trazendo a mensagem correta, a palavra certa, ela não vai conseguir entregar aquela mensagem. Ela não vai conseguir entregar a verdade, porque a mensagem, a palavra de Deus é a verdade, mas se ela não for entregue com amor, ela não vai ser recebida, não vai ser aceita. E aí se perde a palavra que foi semeada. Então, nós precisamos ficar atentos na nossa forma, no nosso modo, como que nós estamos com a nossa vida espiritual. Sabe, irmãos, quando eu estava preparando essa mensagem, Deus estava ministrando isso aqui no meu coração, eu fui identificando coisas na minha vida que eu precisava melhorar, e que eu precisava ficar atento, que eu precisava observar na minha vida. Nós precisamos fazer essa análise da nossa vida. Por quê? Talvez a gente esteja entrando num estado febril e não está percebendo. Sabe, febre física, né? Quando eu estou começando a dar febre, eu começo a perceber. Sabe, eu sinto meu corpo esquisito, um negócio estranho, assim, eu já começo a perceber. E espiritualmente a gente deveria também perceber que nós estamos ficando febril. Peraí, eu estou começando a ficar febril. Tem alguma coisa errada. Será que é minha garganta? Vou fazer um chá ali, ué. Vou fazer isso aqui, vou dar uma olhada. Porque no mundo físico é assim que a gente faz. Você percebe que você está ficando febril, você já olha, será que é minha garganta? Não posso, né? Tem gente que fala, não vou tomar nada gelado, porque se eu tomar alguma coisa gelado, vai piorar, aí que vai arrebentar minha garganta, aí que eu vou ficar com febre. A pessoa começa a se cuidar mais. Mundo espiritual, a mesma coisa, irmãos. Está começando a ficar febril? Está vendo que está começando a vir o desânimo? Está vendo que está começando, o apetite está indo embora? Não está com vontade de comer? Está vendo que está começando a esfriar, está começando a sentir frio, todo mundo reclamando de calor, todo mundo falando de calor, todo mundo agitado, só a gente está com frio? Peraí, o frio está só em mim? Tem alguma coisa errada comigo. Eu preciso observar isso em mim e me cuidar. Amém? Para encerrar então, irmãos, eu queria concluir essa mensagem. Olha, Lucas era médico, estava lá, poderia ter sido acionado um médico. Um dos discípulos de Jesus chegasse, você é médico? Sou, por favor, minha sogra está aqui, está doente, tem como você olhar o que ela tem aqui para nós? Cuida dela aí enquanto nós vamos ouvir a palavra de Jesus lá fora. Vamos ficar lá na sala ouvindo, você vai no quarto aí e vê o que ela tem. Não, eles chamaram Jesus. A pergunta para nós é o seguinte: quem nós estamos chamando? Onde nós estamos indo quando nós percebemos que nós estamos
com febre. Onde nós estamos indo, irmãos? Onde você está indo quando você está com febre? Quem que você está chamando? Onde você está recorrendo? Em quem você está indo buscar o socorro? Onde? O que você está fazendo? Nós precisamos correr no nosso mestre, que é Jesus. Ele vai repreender essa febre, ele vai mandar embora e vai nos avivar novamente. O ânimo vai voltar. Talvez a gente está confiando em tanta coisa e está esquecendo de confiar no nosso mestre Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Eu queria orar aqui nessa noite, irmãos. Orar. Porque essa mensagem não é uma mensagem que a gente ouve e fala assim: o fulano de tal realmente está com febre. O fulano de tal realmente está frio. O fulano de tal realmente está precisando disso aqui. Não. Essa é uma mensagem que a gente ouve e faz uma reflexão acerca de nós mesmos. Porque só nós saberemos se estamos frios. Só nós mesmos saberemos como que está o nosso coração. Domingo nós vamos participar da ceia do Senhor. O que o apóstolo Paulo diz? Examina-te o homem, pois a si mesmo. Não é uma tarefa minha te examinar e saber se você está bem, se você não está. Lucas não foi chamado para examinar a sogra de Pedro. Jesus foi lá, ele mesmo diretamente. Você não vai ir num pastor, você não vai ir num líder, você não vai ir ninguém. Porque você tem livre acesso ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele mesmo te examina, ele mesmo fala com você, ele te mostra qual que é o problema, o que está acontecendo, o que precisa mudar, onde você está precisando de transformação. O próprio Jesus. Mas nós só vamos ter essa observação de Jesus se a gente for nele, se nós formos até ele. Então eu te convido nessa noite a fechar os seus olhos. Quando nós fechamos os nossos olhos, irmãos, nós não enxergamos mais nada no mundo espiritual, mas no mundo físico, mas no mundo espiritual, abre-se portas, abre-se janelas, nós conseguimos enxergar. Quando nós fechamos os nossos olhos para esse mundo físico, quando as coisas desse mundo físico passam a não importar mais para nós, o mundo espiritual se abre diante de nós. Portas gigantescas se abrem para nós. E nós podemos ter um toque do Senhor Jesus na nossa vida. Eu queria então que você, nesse momento, fechasse mesmo seus olhos físicos e estivesse preparado, com seu olho espiritual aberto agora, para enxergar o nosso Senhor Jesus. Ele está aqui, a Bíblia diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu me farei presente no meio deles. Ele está aqui, irmão. Ele está aqui. Jesus está aqui. Ele estava aqui mesmo antes de nós chegarmos. Ele já estava aqui neste lugar. Ele já estava interessado em curar, ele já estava interessado em nos tocar. Meu Deus querido, em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor a minha vida, eu coloco agora, eu abro aqui diante do Senhor o meu coração. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço, ó Pai querido, da mesma forma que o Senhor curou aquela mulher, curou a sogra de Pedro, ela se pôs de pé ali no mesmo momento, Pai, e começou a te servir. Eu te peço, Senhor, eu não sei qual era a infecção dela, eu não sei onde estava o pus, eu não sei onde, ó Deus amado, teve que sair aquela infecção, mas a febre a deixou, ela foi curada. Senhor amado, aqui nessa noite eu te peço, cura-nos, ó Pai. Senhor amado, onde tiver um início de infecção, onde estiver, ó Pai amado, na nossa alma, um início de dor, um início de problema, um início de
dificuldade em nós, Senhor amado, que está nos desanimando, dificuldade que está nos fazendo perder o apetite pelo Senhor, dificuldade, Senhor amado, que está nos fazendo ficar frios espiritualmente. Eu te peço agora, Senhor, manda embora, em nome de Jesus Cristo, por onde quer, ó Deus amado, que a febre tenha nos tocado, tenha nos atingido, nós mandamos embora agora nessa noite, em nome de Jesus. Senhor Jesus, toma, ó Deus amado, a nossa vida, toma a nossa vida nas tuas mãos. O Senhor é poderoso para curar a nossa alma, curar a nossa vida. Toca, Pai amado, mais íntimo, em nome de Jesus. Nós repreendemos agora nessa noite toda febre espiritual, tudo aquilo que não provém do Senhor, meu Pai, eu repreendo agora, eu mando embora, em nome de Jesus, toda confusão na mente, toda obra contrária do adversário, toda obra maldita de Satanás, nós mandamos embora agora, em nome de Jesus, e consagramos a Ti, Senhor, a nossa vida, consagramos ao Senhor o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma. Nós te pedimos, Senhor, aviva-nos aqui nessa noite. Senhor amado, traz de volta a nossa fome, traz de volta a nossa sede por Ti, em nome de Jesus. Oh meu Deus, enche-nos, ó Pai amado, do Teu calor, enche-nos, Senhor amado, do Teu poder, ó Pai, de uma forma tal que venhamos, Senhor amado, nos aquecer, ó Pai amado, desse frio, nos aquecer, ó Pai amado, com Teu Espírito, em nome de Jesus. Traz o ânimo de volta à nossa alma, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, de uma forma, Senhor, tão sobrenatural, Pai, tão sobrenatural, que venhamos ficar de pé, Pai, Senhor amado, que venhamos ficar de pé com energia, com fôlego, Senhor amado, cheio de poder e autoridade para Te servir, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Levante as suas mãos, querida, em nome de Jesus. Repete comigo assim: Senhor Jesus, eu te peço que o Teu Espírito toma a minha vida, toma o meu coração, Pai. Eu preciso do Senhor. Amém. Pai, nos leva em paz até os nossos lares. Guarda a nossa vida. Nos tira, Senhor amado, de todo marasmo, de todo embaraço, Pai. Nos tira, Senhor amado, de toda vergonha, Senhor, de tudo aquilo que possa nos envergonhar, Pai, de toda doença espiritual e física. Senhor, em nome de Jesus, nos leva debaixo da autoridade do nome do Senhor. Nos dê um restante de semana abençoado, que venhamos nos consagrar a Ti, Pai. Ó Deus, e que os nossos sonhos seja estar na Tua presença, como disse o salmista, Senhor amado, que anseia pela Tua presença, que assim seja o nosso coração, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família, os seus filhos, o seu emprego, em tudo, Senhor, coloque prosperidade na tua vida, e que o Deus Pai, o Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.